Olá a todos, o nosso trabalho intitula-se Interroga se é possível predizer invasão microvascular do carcinoma hepatocelular pré-ressecção ou transplante hepático, utilizando-se dados clínico-laboratoriais e de tomografia computadorizada trifásica. O carcinoma hepatocelular é o tumor primário hepático mais comum, é a principal causa de óbito em pacientes com hepatopatia crônica e cirrose. O diagnóstico definitivo dessa neoplasia pode ser realizado através de métodos de diagnóstico por imagem, notadamente através da tomografia computadorizada, que é bastante disponível no nosso meio, dos métodos mais disponíveis. A terapêutica curativa para essa neoplasia se dá através de ressecção e transplante, principalmente. Embora hajam todos os cuidados do grupo de transplante aos pacientes assistidos, uma das problemáticas enfrentadas nos pacientes é a taxa de recorrência do carcinoma hepatocelular, que em 5 anos gira em torno de 70% para os casos de ressecção e de 20% para os casos de transplante. E a literatura mostra que o mais forte preditor independente relacionado a essa taxa de recorrência nessa terapêutica é a invasão microvascular. O que é a invasão microvascular? É a invasão microscópica de vasos ali, da veia porta, da artéria hepática e de linfáticos. Essa invasão microvascular ela não é detectada a olho nu na rotina de nós médicos radiologistas habitualmente. Então, diante dessa problemática, nós buscamos estudar se é possível predizer essa invasão do CHC no pré-operatório utilizando-se de dados clínicos laboratoriais e dados extraídos aí de tomografia computadorizada trifásica, utilizando inclusive o conceito de radiômica. Esse estudo pode fornecer subsídios aí para aprimorar escolhas terapêuticas e desfechos aos pacientes, aos cuidados do grupo de transplante hepático. As tomografias foram realizadas em aparelho de 64 canais, nas fases arterial, portal e equilíbrio após a injeção do meio de contraste venoso, e antes da realização do trabalho, houve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Institucional. DM para direcionar os nossos passos durante o trabalho e seguimos exatamente as fases propostas na metodologia. Na primeira fase de Business Understanding, tivemos a etapa de alinharmos as terminologias, definimos o escopo e readecamos a pergunta inicial com foco na saúde. Na parte do Data Understanding, tivemos a interpretação dos dados clínicos laboratoriais e também das imagens, além dos metadados. Na preparação dos dados, tivemos que realizar a anonimização e as regiões de interesse para poder confeccionar um modelo, né? Isso a gente chegou mais no final. E, por último, comparamos esses modelos na avaliação, qual deles teve uma melhor performance. Utilizadas foram o Google Colab, sendo as principais bibliotecas o Pandas, o NumPy, o Keras, e utilizamos também o software Radiant Daikon Viewer para delimitar os nódulos. Os radiologistas realizaram uma avaliação manual, observando as 3 fases após contraste, buscando a evasão microvascular, nessas regiões que estão destacadas na imagem como exemplo. Foi feita uma exploração inicial dos dados, considerando os exames clínico-laboratoriais em planilhas e imagens de tomografia computadorizada, onde fizemos o estudo exportando em diferentes formatos, como Daikon e JPEG. Foram consideradas imagens de 125 pacientes e ao todo 200 nódulos classificados se possuem ou não a invasão. Em todos os casos, foram analisadas as 3 fases. Os dados clínico-laboratoriais analisados foram os tipos de hepatopatia e o grau histológico, entre outros. Esse é o mapa de calor da matriz de correlação, que foi gerado a partir do coeficiente de Spearman. Existem outras correlações maiores, porém a correlação mais importante aqui é a que considera a invasão microvascular, que para o grau histológico é de 42, considerada média. Desse panorama do que foi feito, nós propusemos o uso de redes neurais convolucionais de 3 dimensões, e essas redes elas recebem em paralelo 3 camadas, 3 entradas, que correspondem às 3 fases do exame,
que são arterial, portal e equilíbrio. E para cada uma dessas entradas, nós aplicamos filtros de convolução e operações em pooling para salientar características de alta ordem. Em seguida, nós transformamos isso em o volume resultante em um vetor unidimensional e concatenamos. E, por fim, esse vetor gerado, nós aplicamos diversas sequências de camadas totalmente conectadas com um dropout para poder extrair características salientes a respeito das classes observadas. E esses resultados mostrados aí na tela, eles correspondem ao melhor experimento feito usando essa arquitetura. E como vocês podem observar, nós temos uma boa taxa de falso positivo, ela é quase nula. No entanto, a taxa de falso negativo ela é muito alta, o que prejudica muito a AUC do nosso método. E nós conjecturamos que isso ocorra devido à complexidade do problema, além de nós estarmos usando uma rede que ela é pouco profunda, o que facilita a generalização dos dados na fase de treinamento. Depois disso, nós testamos diversos outros experimentos, vocês podem checar lá no GitHub, mas o que gerou os melhores resultados foi quando nós usamos redes convolucionais de 2 dimensões, onde nós consideramos slices específicos que demonstravam, de fato, a lesão. E, através disso, nós pudemos identificar com maior precisão a microinvasão. Como conclusão do nosso trabalho, identificamos na primeira etapa que apenas o grau patológico teve correlação com a microinvasão mascular, uma correlação moderada de 0,42. O restante das informações tiveram uma correlação muito baixa, ou apresentaram nenhuma correlação. Ao longo do trabalho, desenvolvemos e exploramos métodos para a identificação da invasão microvascular em lesões no fígado. As redes neurais 3D podem ser uma ferramenta poderosa, contudo, exigem alto poder computacional. As redes 2D pode ser uma alternativa para superar esse impasse. Em suma, não foi possível identificar as microinvasões olhando apenas para a região da lesão, como já havia sido documentado na parte da literatura. A periferia do carcinoma é uma peça fundamental para essa detecção.